Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como vocês passaram essa semana? Semana de poucos jogos, é verdade, mas jogos não menos importantes do que estamos tendo aí nos finais de semana, né? Do que vamos ter nesse final de semana, inclusive, com a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. É verdade que tivemos um jogo mais importante do que o outro nesse meio de semana, essa quarta e quinta-feira de futebol. Mas a gente já chega lá, chega para conversar. Antes de mais nada, vou pedir para você curtir, compartilhar, comentar esse vídeo. Se você não é inscrito aqui no nosso canal no YouTube, se inscreva aqui, é rapidinho, fácil, moleza, moleza. Vai se preparando porque na Copa do Mundo está chegando, faltam 30 dias para a Copa do Mundo. Eu quero trazer um conteúdo muito bacana aqui para vocês durante a Copa do Mundo no Catar. Fechou? Eu tô pensando aqui como que eu vou fazer ainda, estou planejando algumas coisas já estão encaminhadas. Então fique aqui no canal, se inscreve aqui, fica aqui com a gente, porque, ó, promete, viu? Quem segue a gente no Instagram já tá ficando por dentro de algumas curiosidades exclusivas de lá, então se você não segue, vá lá, @contodara no Instagram e fique por dentro das principais curiosidades da Copa do Mundo do Catar. Meus queridos, seguinte, vamos falar primeiro do jogo menos importante, depois vamos falar do título do Flamengo, né? Da Copa do Brasil, venceu a equipe do Corinthians nos pênaltis por 6-5, mas a gente já chega lá. Vamos falar sobre São Paulo 3, Coritiba 1. O São Paulo venceu com 2 gols do Caleri e 1 gol do Luciano. Outro gol do Coritiba eu já vou confirmar aqui com vocês, porque eu não lembro. É o primeiro gol do cara na temporada, né? Matheus Cadorini fez o gol do Coritiba aí no finzinho do jogo, né? Logo no finzinho do jogo. O Matheus Cadorini fez o gol de cabeça, numa cobrança de falta para a área do São Paulo. Meus queridos, era uma vitória, né, muito provável da equipe do São Paulo. São Paulo que não vinha bem no Campeonato Brasileiro, mas se recuperou. Veio de uma derrota, um empate, né, e aí venceu agora novamente o Coritiba e começa a recuperar seu caminho de vitórias. O São Paulo chega na 10ª colocação do campeonato, né, não escala demais, acho que não consegue almejar tanta coisa. Acho que já chega muito próximo do objetivo que acabou se tornando do meio do campeonato, né? Que é o objetivo de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas assim, cara, falar que o São Paulo vai brigar pela Libertadores é difícil, mas não improvável, né? O São Paulo, se vencer, vai a 47, e se o América perder na rodada, passa a equipe do América e vai na 8ª colocação. Mas é muito difícil o São Paulo manter essa 8ª colocação até o final do campeonato, né? Não é um time que costumeiramente joga bem, não é um time regular, não é um time que vai brigar por topo da tabela. Eu acho que é mais provável o time brigar por uma vaga na Sul-Americana nesse ano e tentar uma vaga para a Libertadores no ano que vem, algum outro campeonato, seja a própria Copa do Brasil, ou seja a própria Copa Sul-Americana no ano que vem. O ano do São Paulo acaba se tornando mais mediano do que aquele ruim que eu estava falando, né? Eu tinha dado uma nota de 5,5 para o São Paulo, né? De 5 a 5,5 para o São Paulo nesse ano. Eu acho que vai caminhando para se tornar um 6. Não é uma nota muito boa, óbvio, mas é uma nota já melhor do que o time vinha apresentando. Se acabar esse campeonato com uma vaga na Libertadores, cara, eu acho que aí acaba salvando essa temporada. Não salva por completo, porque é uma temporada muito fraca, com muitos altos e baixos da equipe do São Paulo, comandada pelo Rogério Ceni. O Coritiba, cara, é um time que ganhou 2 pontos fora de casa dessas 32 rodadas do Campeonato Brasileiro. Era muito improvável que o time venceria a equipe do São Paulo no Morumbi. Não aconteceu, vai jogar agora em casa contra o Internacional, né? Em casa a equipe é mais forte, arranca mais pontos dos seus adversários, mas é um time que é muito forte em casa e conquista 2 pontos só fora de casa, menos pontos inclusive do que o próprio Juventude, que é o lanterna do campeonato. Vai brigar pela zona de abaixamento até o fim, né? Se mantém na 15ª colocação, com 34 pontos, mesma pontuação do Ceará, que está na 16ª, 3 pontinhos a mais que o Cuiabá na 17ª. Porém, assim, o que fica de ressalva aqui, de importante pro Curitiba, é que tá jogando mais bola do que o Ceará, né? O Ceará nem em casa tá ganhando mais, então pelo menos isso o Curitiba tá fazendo. Mas chega de falar do Campeonato Brasileiro, chega de falar de rodada atrasada, vamos falar do que realmente interessa essa semana, que é a final da Copa do Brasil, um campeonato que eu particularmente gosto muito. É um campeonato que, na minha opinião, um dos campeonatos mais democráticos que a gente tem, né, envolvendo tanto estadual quanto os campeonatos nacionais e internacionais que a gente tem aqui na América do Sul, que envolve, cara, diversas equipes, né, de diversas divisões, diversos estados podem estar jogando a Copa do Brasil. E chegou ao seu fim, né, nessa quarta-feira com a vitória nos pênaltis do Flamengo por 6-5, né? O Flamengo desperdiçou uma cobrança, o Corinthians 2.
Quem perdeu do Flamengo? Agora não vou lembrar. Mas foi o Mateuzinho que perdeu? Mas o Fagner e o Matheus Vital perderam para o Corinthians, né? É engraçado que o Cássio defendeu a cobrança de pênalti e o Santos nem sequer chegou perto de defender as duas cobranças, né? A do Fagner explodiu no travessão e a do Matheus Vital, ele chutou, foi parar lá na Vila Belmiro, já tá 1x0 pro Corinthians lá. Mas eu queria dizer isso. O que eu posso dizer pra vocês, assim, de que vocês não viram até agora, né? Acho que vocês já acompanharam muitos programas de análise, de vídeos aí, de programa esportivo. O Flamengo foi muito bem no primeiro tempo, teve chance, inclusive, para fazer logo 2x0, acabar com a final do primeiro tempo. Não aconteceu, né? O Flamengo fez o primeiro gol com o Pedro, logo nos primeiros 6 minutos já estava 1x0 pro Flamengo. E aí, com a mudança de campo, né? O Corinthians mudou o campo no segundo tempo, foi a principal mudança que eu tinha visto até então. Mas o Corinthians voltou muito melhor, jogou muito melhor do que o Flamengo em toda a segunda etapa. Não vou ser modesto falar que o Flamengo chegou até a marcar, né, com o Everton Ribeiro, mas o gol foi muito bem anulado por impedimento. Mas o Corinthians foi muito melhor que o Flamengo durante toda a segunda etapa, cara. E assim, se você for contar a dominância do Corinthians na segunda etapa com a dominância que o Flamengo teve na primeira etapa, pra mim o Corinthians ficou mais provável de uma vitória do que propriamente o Flamengo, né? Se você falasse, o Flamengo teve perto de fazer o segundo gol, mas o Corinthians teve chance de fazer 1, 2, 3 gols no Flamengo na segunda etapa. Mas quando você tá jogando com um time mortal como o Flamengo, um time que tá vivendo um ótimo momento nesses últimos anos, como tá vivendo o Flamengo, você não pode dar sopa pro azar, você tem que matar o jogo, você tem que fazer os seus gols com muita... Você tem que entrar no jogo afiado, entendeu? Usando o exemplo aqui, ó, no torcedor corintiano não quero que vocês fiquem bravos comigo, mas usando um exemplo em que o Flamengo perdeu uma final que foi contra o Palmeiras na Libertadores, quando o Palmeiras teve a chance, ele matou o jogo, ele fez o gol, né? No erro do Flamengo, o Palmeiras foi lá e fez o gol, né? Que foi o gol do Daverson em cima do Andrés Pereira. E o do Corinthians aqui, o Flamengo deixou muitos buracos na defesa, principalmente na segunda etapa. Tem uma mosca voando aqui, gente. Nunca teve mosca, mas tem uma mosca voando aqui. E o Flamengo teve muitos buracos na defesa no segundo tempo, inclusive com uma bola, cara, que pra mim foi impressionante, que eu não vou me recordar quem cruzou a bola, não sei se foi o Fagner, mas cruzou a bola, o Roger... Minha luz também tá tudo ruim aqui, mas a gente vai dar certo. Um jogador do Corinthians cruzou a bola rasteira assim na área e o Roger Guedes entrou de carrinho. Cara, eu acho que todas as maneiras possíveis ele faria aquele gol menos de carrinho. E a bola passou por cima do travessão, então foi uma bola muito inacreditável que ele entrou, que não podia ter perdido. Se empata o jogo naquele momento, que ela estava no início do segundo tempo, se eu não me engano, cara, o Flamengo se abateu de uma maneira bizarra depois do gol de empate do Corinthians com o Juliano. Se empata no começo da segunda etapa, cara, eu acho que, sei lá, o Corinthians teria grande chance de virar, inclusive com o choro da torcida do Corinthians no Maracanã, né, a Gaviões da Fiel, Pavilhão, enfim, todas as torcidas deram um show no Maracanã, cantaram até o último minuto, empurraram o time sim para o empate, né, e posteriormente para uma possível virada. Mas eu acho que o saldo dessa final, apesar do título não ter ficado com o Corinthians, é mais positivo para os paulistas do que para os cariocas. O Flamengo termina essa final com mais erros, com mais falhas a consertar do que o Corinthians. Porque o Corinthians fez um segundo tempo excepcional. O Flamengo fez um jogo muito perigoso. Se pega uma equipe mais qualificada, uma equipe mais encaixada, uma equipe que já está jogando junto há muito tempo, o próprio Fluminense, um Palmeiras, um Atlético Mineiro do começo do ano, cara, perderia sim, e de lavada no segundo tempo, com a torcida indo embora assim do estádio, entendeu? Então eu acho que o Flamengo liga o sinal de alerta para Libertadores, tem que baixar muito a bola desse oba-oba até a Libertadores, porque se bobear, perde o Atlético Paranaense, que é uma equipe muito mais qualificada que a equipe do Corinthians. Não qualificada no quesito dos jogadores, mas acho que uma equipe muito mais bem treinada pelo Felipão, né? Por conhecer, e ainda mais ter o Felipão no banco, que conhece muito bem de finais. Então acho que o Flamengo tem que abaixar essa bola, baixar o ritmo. Tudo bem, comemora, celebra, pega essas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro e manda embora, entendeu? Não se importa com isso. Mas eu acho que a equipe tem que ligar o sinal de alerta sim para jogar, né, esse jogo da Libertadores contra o Atlético Paranaense lá no Equador. Né, é uma partida arriscada também pro Flamengo, né, porque perdeu 2 jogadores nessa final contra o Corinthians, né, o Thiago Maia e o Vidal saíram lesionados. É claro que o João Gomes volta, mas tem que ter um companheiro de meio campo, né, e o Diego não entrou nessa final, né, entrou 2 zagueiros.
Não sei como que o Dorival vai preparar a equipe para essa final. Não sei se os dois meias vão estar 100% para esses dois jogos. Né? Eu senti muita falha defensiva do Rodinei, mas claro, ele fez o gol com muitos méritos, fez uma baita partida ofensiva na primeira etapa, defensivamente no segundo tempo ele não foi bem, assim como toda a equipe do Flamengo, tá? Não vou só pegar nele, mas eu acho que os principais lances saíram pelo lado direito da defesa do Flamengo. Mas, cara, eu acho que o saldo positivo fica pro Corinthians pro ano que vem, não esse ano. Esse ano tem pouca coisa pro Corinthians brigar ainda, né, no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, a equipe está muito distante do Palmeiras na liderança, então não vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, mas pode sim conquistar uma vaga direta para a Libertadores e deve conquistar uma vaga direta para a Libertadores. Mas o saldo fica positivo para o ano que vem. Um saldo de que a equipe pode brigar por mais, a equipe tem qualidade e vontade para brigar por mais. Né? Eu acho que pode melhorar ainda mais esse elenco do Corinthians para o ano que vem. E claro, mantendo, né, o Vitor Pereira no comando da equipe do Corinthians. Pro Flamengo, cara, parabéns, méritos por toda a Copa do Brasil que fez, encarou a torneio com seriedade, jogou muito bem o primeiro tempo, o primeiro jogo da final lá no Itaquera também foi bem, soube controlar a equipe do Corinthians, né, que em casa joga muito bem. E, cara, é só esse sinal de alerta mesmo no segundo tempo, que não dá para recuar. Um time como o Flamengo não tem característica de recuar e segurar resultado. Né? Se você for pegar os jogos que o Flamengo fez isso, o próprio jogo contra o Fluminense, esse jogo contra o Corinthians, a equipe passou sufoco. O jogo contra o Atlético na Supercopa do Brasil no começo do ano, né, que fez 2-1, começou a querer segurar e tomou um empate no fim do jogo e perdeu nos pênaltis. Né? Nesse jogo em questão, acabou vencendo a equipe do Corinthians nas penalidades, muito por conta da... Não vou falar de displicência, tá? Porque vocês podem me interpretar mal. Mas pela falta de capricho, por zelo nas cobranças de Fagner e Matheus Vital. Fagner que, inclusive, já converteu cobrança de penalidade, né, em outras decisões. Essa, no caso, não foi bem. Chutou no travessão, quis chutar forte, acabou acertando no travessão do goleirão Santos, que não pegou nenhuma defesa, né, nos pênaltis. Passou zerado nessa primeira decisão. Meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço muito a presença de vocês até aqui. Boa sexta-feira para vocês. Aproveitem. Você flamenguista, continue comemorando, celebrando. Vá à rua, faça festa. Você corintiano, vá pra rua também, entendeu? Afogue suas mágoas. Já tem rodado o Campeonato Brasileiro agora contra o Santos na Vila Belmiro. Então vá lá, afogue suas mágoas, entendeu? Aproveite, curte, entendeu? Daqui a pouco o Corinthians tá brigando por outra coisa aí no próximo ano, quem sabe? Mas enfim, é isso, meus queridos. Fiquem com Deus. Boa sexta-feira. Aproveitem com responsabilidade. E até o próximo vídeo. Provavelmente na segunda-feira, né? Porque vai ser o final da rodada. Até mais. Tchau, tchau.